Resolução da Unicamp de 2024, estamos aqui com a questão 42 da prova Q e Y, ok? Essa questão que diz pra gente o seguinte: o conceito apresentado na figura a seguir é importante para fundamentar a classificação biológica baseada nas relações evolutivas entre os organismos. É correto afirmar que as estruturas anatômicas indicadas... Bom, antes da gente ir para a resolução em si, vale dizer que essa imagem aqui, ela está basicamente representando o conceito de homologia ou de órgão/estrutura homóloga, que tem relação com o conceito de divergência evolutiva ou divergência adaptativa, ainda chamada de irradiação evolutiva ou irradiação adaptativa ou evolutiva, certo? O biólogo adora dar nome diferente para a mesma coisa. Bom, e para quem domina esse conceito, essa questão não é muito complicada, mas não é um conceito tão fácil de dominar, muita gente tem dúvida. Então eu vou tirar aqui um tempinho para explicar, sem tentar me estender tanto assim, sobre esses dois conceitos, beleza? Então, vamos lá. Então aqui eu tenho uma tela em branco para me ajudar. Vamos primeiro entender o que é uma homologia, tá? Homologia, também chamada de estrutura homóloga, tá? Então, homo do grego significa igual, beleza? Então tem algo em comum entre essas estruturas homólogas. Elas vão ter a mesma, né? A mesma origem, o quê? Evolutiva. Talvez você tenha visto por aí que é a mesma origem embrionária. E a origem embrionária, na verdade, ela é um indicativo de que a origem evolutiva é a mesma, tá? Mas se a gente fosse um pouco mais preciso, origem evolutiva cabe melhor do que origem embrionária, beleza? Então vamos trazer um exemplo? Primeiro, vamos pensar num cladograma, né, numa representação gráfica das relações evolutivas entre, por exemplo, os vertebrados. Você vai ter lá um cladograma mais ou menos assim, beleza? Onde você tem aqui os peixes, né, os anfíbios, os répteis, as aves, que na verdade são um grupo de répteis, né? E os mamíferos, beleza? Vamos pensar, por exemplo, na asa de uma ave, beleza? E na minha mão. Essas duas estruturas, a asa da ave e a minha mão, são membros dianteiros, tudo bem? Esses membros dianteiros, eles vão surgir aonde? Eles vão surgir com o primeiro tetrápode. O que é tetrápode, Luiz? Tetra, 4, podes, pés. Então, 4 pés, 4 membros, tá? Existe um grupo de animais que a gente chama de tetrápodes. São animais vertebrados que têm 4 membros, que vai incluir os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Vai excluir os peixes, beleza? Veja bem que esses caras formam esse grupo de tetrápodes e todos eles têm 4 membros porque essa característica 4 membros surgiu no ancestral comum desses caras, no avô de todos esses caras, que são os anfíbios, répteis, répteis, aves e mamíferos, tudo bem? Então, esse ancestral, se a gente for ver aqui no cladograma, a gente tem que pegar as linhagens e voltar. Se você for voltando aqui, ó, você vai ver que o ancestral de todo mundo, ele é esse ramo aqui, tá? Não é o ponto onde eles se separam. O ponto onde eles se separam é justamente onde eles se separaram. O ancestral é a linhagem que origina todos esses grupos. Então, essa linhagem aqui é o nosso ancestral comum, tá? Então, percebam que o meu membro dianteiro e o membro dianteiro das aves, ele surge no mesmo ponto, que é nessa linhagem do nosso ancestral comum. Como as duas características surgem no mesmo momento evolutivo, eu vou dizer que elas têm a mesma origem evolutiva, portanto, são órgãos homólogos, tá? Surgem desse processo que a gente chama de divergência adaptativa ou evolutiva. O que é divergir? Pontos divergentes surgem de um mesmo ponto e se separam, beleza? Então, divergência evolutiva é quando duas linhagens estão inicialmente juntas, mas se separam, tudo bem? Que é o que está acontecendo justamente aqui, né? Eu tenho aqui a linhagem que une eu e as aves, e depois essa linhagem se separa. E essa separação das nossas linhagens criou estruturas, como a minha mão e a ave dela, a asa da ave, que tem a mesma origem, tá? E pode ter a mesma função ou não. No caso, não tem a mesma função. Normalmente a gente fala que não tem a mesma função, mas pode ser que tenha uma função semelhante também. O importante é ter a mesma origem evolutiva, beleza?
Vamos para analogia, também chamada, também a gente pode chamar isso de órgãos análogos, estruturas análogas. Analogia. Na analogia é meio que o contrário, entre aspas, né? O que é uma analogia? Analogia é algo que parece igual, mas não é. Por exemplo, se eu falo que os carros são como as lanchas e as motos são como as jet skis, um carro não é exatamente uma lancha. Ele parece no que ele faz, na função, mas ele é a mesma coisa? Não. Então, são coisas que têm a mesma função, tá? Mas que têm origem evolutiva distinta, tá? Diferente. Então, vamos pegar, por exemplo, um cladograma um pouco maior. Os cladogramas ajudam a gente a visualizar isso. Vamos pegar aqui o cladograma de todos os animais. Olha que legal. Eu vou tentar não deixar isso aqui muito grande. Vamos lá. Então você tem aqui, deixa eu ver. Vou fazer simplificado, tá, galera? Acho que daqui resolve. Você tem... vamos lá. Poríferos aqui, quinidários aqui, plateumintos, nemateumintos, anelídeos. Faltou um cara aqui, tá vendo? Moluscos e artrópodes. E aqui você tem equinodermos e os cordados, tá? Vou dar destaque aqui para dois caras, beleza? Para quem que eu vou dar destaque? Eu vou dar destaque para os artrópodes e para os cordados. Cordados, para quem não lembra, é o nosso grupo. É o grupo que vai incluir os animais vertebrados, beleza? E artrópodes vai reunir insetos, aracnídeos, crustáceos, tá? Então vamos pensar num inseto, como por exemplo uma borboleta. A borboleta, ela tem uma asa, né? Em vertebrados, você vai ter aves, por exemplo. As aves também têm asa, né, galera? Bom, as aves são conhecidas por isso. Beleza. Então, os dois caras aqui têm asa, que é uma estrutura que tem a mesma função. Esse cara aqui usa sua asa para voar, esse cara também. Mas elas têm a mesma origem evolutiva? Não, tá? Porque se você for ver, as asas dos insetos surgem aqui, na linhagem dos artrópodes, mais precisamente dentro de insetos, né? Porque outros artrópodes, como os aracnídeos, não vão ter asa. Então, é uma característica que surge nos insetos. E a asa das aves é uma característica que vai surgir só na linhagem delas, tá? Por exemplo, outros vertebrados não necessariamente vão ter asa, né? Os anfíbios, por exemplo, não tem. A maioria dos mamíferos não tem asa. Então, é uma característica que surge aqui na linhagem só das aves e também depois só na linhagem dos insetos. Então, é uma característica que tem a mesma função, mas tem a mesma origem evolutiva? Não, tá? Porque surge em momentos diferentes. Ah, Luiz, mas eu não saberia disso de cabeça. Bom, o que ajuda a ter uma ideia é o seguinte. Vamos supor que elas têm a mesma origem evolutiva. Isso significa que a característica teria que ter surgido no ancestral comum de artrópodes e de aves, que são vertebrados. Então você tem que achar o ancestral deles. Você vai voltando aqui na linhagem dos artrópodes e encontra onde ela se dividiu da linhagem dos vertebrados. Se dividiu aqui, então o ancestral é esse cara. Então essa característica teria que ter surgido bem aqui. Tá? E aí, se essa característica de asa surgiu aqui, todo mundo que vem depois, ou pelo menos a maioria dos caras que vem depois, teria que ter asa. Ou seja, teria que ter asa plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, equinodermos, e a maioria dos cordados e a maioria dos artrópodes, o que a gente sabe que não é verdade, né? A gente não tem verme com asa. Olha que legal, né? Então, é uma característica que tem origem diferente. Então, saibam que isso daqui é analogia. Vamos voltar para a questão? Então, aqui ele traz pra gente algumas opções sobre o esquema. E se vocês forem ver o esquema, ele tá mostrando que eu tenho um ancestral tetrápode, já sabemos o que é um tetrápode, é o primeiro cara que tem 4 membros, vocês podem ver aqui. Esse cara, ele deu origem à baleia, que é um mamífero, né? Ele deu origem ao humano, que também é um mamífero, deu origem também ao lagarto, que é um réptil, e aqui é um pássaro, que é uma ave, que tecnicamente também é um réptil. Mas ele tá mostrando aqui que eles têm 4 membros dianteiros, que tem funções diferentes, um usa para zoar, um usa para voar, outro para andar, outro para pegar coisas, outro para nadar. Tá? Mas eles têm uma estrutura óssea muito parecida. Por quê? Porque no fundo, é a mesma estrutura, porque tem a mesma origem. Então a gente pode dizer que, por exemplo, ele fala, no humano e no lagarto,
no humano e no lagarto são consideradas análogas. Não, não são análogas, porque tem a mesma origem, tá? Membros de tetrápodes são, no geral, homólogos, não análogos, tá? Então a gente pode eliminar a A. B. Na baleia e no pássaro são consideradas homólogas. Beleza, vão ser homólogas. Baleia e pássaro são tetrápodes, tá? Trata-se de um caso de evolução divergente. Bom, sim, lembra? Evolução divergente? Você surge de um mesmo ponto, que é o ancestral tetrápode, tá? E você se separa porque você está se adaptando, né, a ambientes diferentes, né? Então, você parte de um mesmo ponto e se separa, mas você tem lá estruturas que têm a mesma origem. Esse daqui parece ser o nosso gabarito. Vamos ver as outras, só para ter certeza? No lagarto e no pássaro são homólogas, verdade? No lagarto e no pássaro são homólogas. Trata-se de um caso de evolução convergente, tá? Evolução convergente é o que origina estruturas análogas. Por quê? Porque tem duas linhagens que estão em pontos diferentes e vão ter características que vão surgir nesses momentos diferentes, mas que meio que aproxima esses caras à primeira vista, porque eles falam, poxa, um tem asa, outro também tem, eles são parecidos, eles são próximos, mas quando você vai ver, eles não são assim tão próximos, porque essas estruturas têm origens diferentes, tá? Isso é convergência evolutiva ou adaptativa, origina órgãos análogos. Então, não pode ser, tá? O que origina órgãos homólogos é divergência. Convergência origina órgãos análogos. Beleza? D, no humano e na baleia são consideradas análogas, está incorreto. Então a gente pode aqui apontar claramente que o nosso gabarito é letra B. Se vocês tiverem dúvida, não deixem de deixar aí no comentário. Se te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal, vai ter mais conteúdo desse tipo aqui. Um abraço, continuem estudando e até mais.